Fala pessoal, boa noite, dia de Live Coach. Bora, vamos chegando que hoje nós temos conteúdo top, top para falar com vocês. Vamos chegando. Boa noite para quem tá chegando, boa noite para quem tá online, para quem tá. Olha aí, galera, boa noite, vamos chegando, isso aí. Boa noite! Vamos, hoje é Live Coach da nossa temporada, primeira temporada 2020, Live Coach. Vou receber aí mais um convidado. Você que tá chegando, vamos lá, vamos curtindo. Pega o aviãozinho aí, já manda pra galera. Isso aí, bora! Vamos chegando, hoje a gente vai falar de autoliderança, vamos falar de inteligência emocional. Vai ser bem interessante, vai ser bem interessante. Você que tá chegando, bora lá, vai curtindo para nossa live subir. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Lidiane, Joana. Boa noite, galera. Vamos lá, vai clicando no aviãozinho, manda para os seus contatos já, porque hoje tem convidado top, hoje tem conteúdo top e hoje vai ser top demais. A gente vai falar de autoliderança, inteligência emocional, o que o coach pode ajudar no dia a dia, como desenvolver, como ter inteligência emocional, como, sabe, liderar, né, autoliderar. Isso aí, envia pra galera, chama a galera, aviãozinho. A gente começou uns minutinhos aqui antes, justamente para você se acomodar, onde você estiver aí, no seu sofá, na sua sala, na cozinha. Estou esperando meu convidado também entrar, para a gente já começar. Já vou chamar ele e a gente vai desembolar essa live aqui. Então vamos que vamos, porque hoje nós temos conteúdo, bastante conteúdo para falar com vocês. Nós temos bastante conteúdo. Então aproveita e já manda aí o aviãozinho, clica no curtir para a nossa live subir. Clica em curtir, a nossa live vai subir, o máximo de pessoas verem. E já clica no aviãozinho, galera tá chegando, isso aí, galera tá chegando. E eu já vou dar início aqui. Eu já quero dar início, só tô esperando. Deixa eu ver se o Cris não entrou ainda, mas só tô esperando o Cris entrar, nosso convidado, Cris Batiston. Ele vai se apresentar, vai falar com vocês. E nós estamos... Opa, aí o Cris chegou. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar. Nós temos um assunto aí precioso. Fica com a gente, galera. Fica com a gente. A gente vai falar de autoliderança e inteligência emocional. Você que é líder, você que tem líder, você que quer ser líder, você que é liderado, você que não é líder, mas precisa desenvolver sua inteligência emocional. Vambora, porque hoje vai ser power. Hoje vai ser power. A gente está com um conteúdo top aqui para falar para você. Vamos lá? Deixa eu chamar o Cris aqui. Ele já vai entrar. Pancadaria. Vamos começar com conteúdo. Aqui, assim, é bruto. Conteúdo já na veia. Hey ho! Fala, meu amigo! Fala, Erickson! Tudo bem? Saudade de ti, meu brother. Tudo jóia, tudo maravilha. Cara. Saudade também, amigo. A gente precisa ter mais tempo assim. Mas Ter mais tempo essas assim. lives estão fazendo muito amigo se reencontrar, né? É verdade. É verdade. Gente, então olha só. Estou aqui com o Cris Paxton, líder do... Vocês conhecem como líder do Ministério do Nome. Eu já chamo de amigo, tenho o privilégio de chamar de Vou amigo. chamar mesmo. É um cara que Deus colocou no... duas vezes, um cara que Deus colocou no meu caminho aí duas vezes. Você sabe que eu tenho um testemunho poderoso com a sua música. Eu brinco que a sua música já me levou para o hospital. Mas foi ali que Deus falou comigo. Me leva onde eu quero ouvir tua voz. E ali ele falou demais. Foram experiências através dessa canção. A minha mãe chegou aí. Ministrando ela e de fato me levou nesses lugares. Né? Minha mãe apareceu aí, eu já dei um tchauzinho já. Olha aí. E aí, a mamãe chegando. E aí depois, né, a gente se encontrou, porque meu livro chegou aí na sua mão e a gente fez contato e estamos em contato até hoje, graças a Deus. Eu creio com a aliança pelo Espírito também, né? Quando Deus tem essas coisas aí, ninguém segura. O livro chegou e eu preciso de outro, que um coach meu já, na primeira sessão, já levou embora. Olha isso. Todo mundo fala isso comigo?
Você tem mais livro aí? Do Porque seu só tinha, o que que aconteceu com o seu livro? do Ah, seu só, parece que tem alguém levou, não deu. eu só tinha dois aí, cara. Foi os dois. Todo mundo fala isso comigo. Então, Cris, queria que você se apresentasse para a gente. Eu sei que vou me apresentar também, que tem uma galera que te conhece e não me conhece, e tem uma galera que me conhece, e aqueles que não te conhecem, porque eu sei que você já nacionalmente é bem conhecido através da música, do pastoreio, com o ministério, mas eu creio que tem uma galera aí que é bom conhecê-lo também. A sua trajetória até como coach, né? É bom falar um pouquinho sobre É, isso. Então, quero que você se apresente para a galera, vamos dizer assim. bom, para quem não me conhece, eu sou o Cris do Filhos do Homem, né? Sou cantor, pastor no Ministério Filhos do Homem. Sou filho da dona Clotilde, que acabou de entrar aí, dona Clotilde Batiston, Olha aí. né? Aí, como a Sabrina falou, não sei onde está seu livro, mas emprestei, alguém está lendo, amém. Fui pastor durante quase 15 anos. Fui pastor, na verdade, dos 18 aos 35, mas como eu fui ordenado em 2002, eu fui 15 anos oficialmente pastor na comunidade cristã de Pato Branco. Meu irmão e meu pai foram fundadores lá da igreja, né? Meus pais, eu era criança ainda, né, na época que a igreja foi fundada. Mas foi onde eu aprendi a ser pastor, me apaixonei por gente, aprendi a cuidar de gente. E o Filhos do Homem veio de um propósito de estar discipulando músicos, né? O meu pastor me deu um desafio para estar discipulando um grupo de músicos que ele tinha evangelizado. Top. Tem alguém me ligando bem no meio da live aí. Ele evangelizou um Olha aí. grupo de músicos e me trouxe o desafio de cuidar. E nessa época eu tinha 18 anos, né? E foi aí que eu comecei a desenvolver o Uau. ministério. Que coisa, Aí que eu hein? comecei a desenvolver o ministério. Quando eu vim a Curitiba, 7 anos, quando eu saí de Pato Branco 7 anos atrás, eu já estava com uma inquietação no meu coração, assim, né? Poxa, a gente cuida de tanta gente. Uhum. Eu tive acesso a uma estatística de desenvolvimento de pessoas no meio evangélico. Eu percebi que o efeito do nosso pastoreio na vida das pessoas estava muito aquém do que podia ser. Começou a me dar uma inquietação, sabe? Tanta gente que a gente cuida e Sim, pastoreia e tão pouco resultado no final. Assim, às vezes tem resultado de mudança comportamental, tem resultado de mudança intencional, mas os resultados de sucesso, de felicidade da pessoa às vezes não mudam. E eu comecei a ficar inquieto. Por quê? Por que a gente não pode gerar transformação, crescimento? E aí foi onde eu conheci um material chamado Tutoria, Mentoria e Coaching Espiritual. Né? 7, 8 anos atrás, onde eu comecei a estudar, aprendi sobre o coaching. E toda a minha primeira formação foi a respeito de como usar o coaching para desenvolver a vida com Deus das pessoas, na palavra. E aí fui me apaixonando, foi acontecendo, a gente se conheceu, eu conheci o Coach Segundo Jesus, foi o primeiro material escrito de coaching cristão, né? Me inspirou a escrever meu material, que não saiu legal, ainda né? também. E hoje eu sou, né, na verdade, eu trabalho, quando o pessoal pergunta que método de coach eu uso, você está Sim, me ouvindo aí, Edson? ok. Tô Deu te uma ouvindo. travadinha aí. Tô ouvindo bem. E aí hoje eu trabalho com esse material que eu chamo de pastor coaching, né? Ele não é um material que anseia Uhum. substituir o pastor de ninguém, mas é uma forma de trazer o coaching e o crescimento na palavra de Deus no desenvolvimento do relacionamento com Deus. E isso paralelo ao Filhos do Homem, que nunca parou, né? A gente diminuiu na mídia, mas nunca paramos, continuamos tocando, aqueles dias sai trabalho novo, então aí. E esse sou eu. Top. Muito bom. Me perguntam a mesma coisa também. Qual você segue Febraci? Você segue Sociedade Brasileira de Coach? Você segue esse, o YX? Cara, eu sigo o meu processo. Aquele que eu sigo aquele que o cliente chega e tem a necessidade, e aí eu pego uma ferramenta de um, de outro, de outro, de outro, que a gente já compartilhou ferramentas, e eu monto o processo para aquele cliente, e é o que eu sigo. Um processo que eu aprovo, E eu, gostei, eu fiz 4 sessões com você, né? 3 ou 4 sessões a gente fez um ano atrás. foi, Gostei bastante, foi, bastante, bastante. foi bom. Os elementos da criação foi bem interessante, você lembra? Nossa, bem Terra, fogo, água, ar.
Amei a ferramenta. Você está usando. Você usa normal? É uma ferramenta habitual? Você usa com todo mundo? Os elementos? Ela, em específico, eu uso com todo mundo, porque faço um link com a palavra e todo mundo se identifica muito. Fala assim, uau, como Deus pega a característica da criação e coloca no homem, então a entrada na igreja foi muito fácil com E os elementos da criação. é uma base muito boa, né, cara? Uma base muito boa mesmo. Sim, sim. Então vamos lá. Gente, então para quem não me conhece, eu sei que tem pessoas aqui Tô vendo. que não me conhecem, que seguem Cris, está aqui, sejam bem-vindos. Eu me chamo Erickson Albuquerque, sou escritor do livro Coach Segundo Jesus, sou coach também, formado já há 5 anos, sou palestrante, sou consultor empresarial, estou fazendo pós em psicologia e fazendo e sendo quem Deus quer dentro do processo de coaching, entendendo que é um processo de desenvolvimento que envolve muito, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Então a gente vai muito nesse embasamento. E por isso nós estamos aqui hoje para dividir um pouco de conhecimento com vocês. Antes da gente falar de conteúdo, deixa eu fazer uma proposta aqui, aí já fazer para o Cris, para mim. Você que está na live aqui, vamos fazer uma coisa com a gente está num momento difícil, a gente está dividindo tudo, né? Está dividindo palavra, dividindo conhecimento, arroz, feijão, cesta básica, álcool gel, tudo. Então vamos dividir conhecimento? Clica aqui, quem está na live aqui, clica no aviãozinho e vamos convidar 10 amigos nossos. 10 amigos. Então, vamos dividir conhecimento. Acabou de entrar meus... Então vamos fazer, porque às vezes a gente quer o conhecimento só pra gente, mas vamos lá, vamos dividir isso. Acho que a gente tem pessoas que de fato vale a pena. Então você vai clicar aí, já separar 10 pessoas que seria interessante receber esse conteúdo, ver esse conteúdo, entrar. Então vamos lá. Vamos lá, foi mais de 10 já. Olha aqui, ó. A galera. Eu também, foi mais de 10 aqui. Muito bom. Aí, ó. Pronto, a gente está compartilhando aqui conhecimento. Gente, bora. Nós vamos falar sobre autoliderança e inteligência emocional. Tanto eu quanto o Cris, seja dentro da igreja, principalmente nos processos de coaching aí em específico, nós lidamos muito com isso. Clientes que têm essa deficiência, clientes que têm um desenvolvido, outro não, ou os dois não desenvolvidos. E antes a gente precisa entender o que é autoliderança e o que é essa inteligência emocional. Principalmente inteligência emocional, né, Cris? Fala tanto inteligência emocional que às vezes tem gente que está virando, acho que é uma modinha, mas não é, ou não entende muito bem, né? Igual coach, né? Fala muito de coach, mas tem gente que às vezes chega pra gente não entendendo que é isso, mas não entende completamente o que é aquele isso. Negócio que tá vendendo na internet. Coach é psicologia? Coach é digital influencer? Coach é aquele cara que quando acaba o café, ele diz assim, seja o seu próprio café, né? Você não precisa... Exatamente! Não é. Como uma cliente começou um processo comigo essa semana e antes dela, ela até falou assim comigo, mas você não é daquele tipo de pessoa que vai virar para mim e falou que vai transformar minha vida em 3 meses, não, né? Você que vai transformar minha vida em 3 meses. Falei, eu não, mas o Criador pode transformar você até em um dia. Deus me livre dessa obrigação, né? Não, eu não vou transformar você em 3 meses, não. Então vamos entender, autoliderança, gente. Coloquei alguma coisa aqui pra gente... quero que o Cris complementa, né? O que seria essa autoliderança que a gente está falando? É uma capacidade, então, de gerenciar, né, de uma forma intencional, gerenciar seus pensamentos, gerenciar seus sentimentos, gerenciar seus comportamentos, né, para você avançar naquilo que você quer, no seu desenvolvimento, no crescimento pessoal, ministerial, profissional, familiar. Claro, isso envolve tudo automotivação, né? Autoliderança envolve automotivação, envolve a autoconsciência, ter objetivos claros, significativos, ter um bate-papo com você mesmo, você e o espírito, e você, ter uma comunicação assertiva. Mas a autoliderança é isso, é gerenciar os seus pensamentos, sentimentos, comportamentos. O que você pode acrescentar para a gente, Cris? E o que você tem visto aí do que é autoliderança? Os líderes... Será que nossos líderes dessa geração têm isso? Não tem como falar de autoliderança sem falar dos frutos do espírito, né?
principalmente para a gente que é coaching e é cristão. Hoje, a maioria dos meus clientes, né? Hoje, todos, na verdade, os meus clientes são cristãos, porque eu não trabalho um processo de coaching hoje sem trabalhar com o Espírito Santo, sem trabalhar com os frutos do Espírito, porque há bastante tempo a gente trabalhou e mudou o comportamento das pessoas, mas uma vez que a gente tem nossa missão, nosso propósito, o comportamento é muito pouco para ser transformado. Existe algo muito mais profundo, existe um propósito de Deus de permitir que coachings existissem ou de nos permitir fazer esse treinamento. Não tem como falar de autogerenciamento sem falar de um dos frutos do Espírito, né, que fazem parte do amor, um dos frutos do Espírito mais destacados, que é o domínio próprio, que a Bíblia chama, a temperança. E isso me reporta um dos meus, provavelmente seja um dos meus top 10 versículos favoritos da Bíblia, que é Provérbios 16, 31 e 32, que diz assim: o cabelo grisalho, a coroa, experiência e esplendor, que deve ser conquistada mediante uma vitória justa. E o 32 diz assim: muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar a sua alma e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Outra tradução diz assim, ó, melhor é o homem paciente do que o valente, mais vale controlar as emoções e os impulsos do que conquistar toda uma cidade, né? Então, ele está falando de homens que conquistam muitos resultados, que normalmente é o nosso objetivo como coach estabeleça metas, e muitas vezes a pessoa vem, não, eu só quero metas empresariais, eu quero trabalhar. Eu tive vários coaches, empresários principalmente, que falaram assim, não mexe nessa área da minha vida, porque eu não quero tocar nesse assunto. Normalmente, ainda mais, eu trabalho bastante com o Enneagrama, né? Ainda mais os empresários número 3 e número 8. Quando você vai chegando perto das emoções deles, vão, não, eu quero só, me diz o que eu tenho que fazer e o resultado que eu vou chegar, não vamos tocar muito nas emoções. Exato. Uma coisa que interessante que se faz é que a gente para de mexer diretamente nas emoções, mas sabe que aqueles resultados, aquela forma de funcionar só vai vir depois que ele mexer por dentro. Porque senão a gente mesmo, a nossa própria psique, se a gente não tem o domínio próprio, se a gente não tem uma gerência, uma gestão pessoal, o nosso próprio ego ele vai maquiar os resultados. Tem muitos líderes que são tomados por mentirosos, porque eles maquiam os resultados, né? Muitos profissionais que tem uma empolgação no falar. E eu tive essa experiência uma vez, quando um líder meu falou assim, Cris, eu era bem jovem, ele falou assim, você não é mentiroso, mas é que você é tão empolgado com as coisas que podem acontecer que você fala dos resultados antes mesmo de ter calculado como chegar nesses resultados. Então você não é mentiroso, você é empolgado. Só que quando as pessoas acreditam na sua empolgação e o resultado não vem, elas apontam para você e dizem assim, esse meu líder é um mentiroso. Meu líder está tentando me enganar, está me manipulando, né? Por falta de autogestão. Até eu aprender a se controlar suas emoções na empolgação, né? na excitação de um novo projeto, de um momento. E eu costumo dizer para os meus filhos, eu tenho 3 crianças, né? O Pedro o Pedro já não é mais criança, ele já entrou na adolescência, tem 13 anos. Eu tenho o Pedro com 13, tenho a Lara com 10, para 11, né? E o Theo fez 5 essa semana, dia 25. E quando eles são muito intensos, os meus filhos. Mesmo o Pedro, que é mais retraído, ele é bastante intenso. E normalmente, quando explode alguma coisa, que a criança ela não sabe se comunicar verbalmente com tudo, então ela começa a te agredir, te ofender, te bater e ser desrespeitoso, porque ele quer falar de alguma coisa que ele não sabe expressar, porque ele não tem autogestão. A criança não tem essa autogestão formada. E como que eu faço com eles? Eu sempre pergunto assim, ei, para aí. Antes de continuar com essa briga, com essa mãe, com esse choro, responde para mim. Qual que é o nome do sentimento que você está sentindo aí? Eu não sei, não. O que você está sentindo? E ele percebe pelo sentimento que ele está me dando outra coisa que não. Ele está sentindo raiva do coleguinha que fez bullying na escola e ele acaba desrespeitando a família ou batendo no irmãozinho, entendeu? Brigando. Então essa gestão começa desde cedo, de você poder olhar para o teu sentimento e dizer qual é esse sentimento. Como eu posso controlar esse sentimento? Porque aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto vai gerar a minha ação, a minha atitude. E a minha atitude vai gerar meu resultado. E isso precisa começar já na criança. E a Bíblia é espetacular, dizendo inclusive que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, né? Como criança. Exato. Tem uma outra aqui, que está eu gosto muito também, a gente está falando já, entrando em inteligência emocional, 2 Timóteo 1,7.
que ele vai falar que porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Ele já nos deu, cara. Já nos deu um espírito de moderação, de força. Então você tem força para lutar contra aquilo que vai contra o amor, que vai contra a sua força, vai contra até a moderação. Então não tem desculpa, velho. Não, amigão, líder, você aí que está assistindo a gente, líder, seja líder, liderar, não tem desculpa, cara. Eu estava na live de um amigo meu agora, estava assistindo a live do Carl Dietz, um amigo meu, que é coach também. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu vi se chamar de pastor coach. E o Carl falou uma frase, eu fiquei assim 10 minutos só na live dele. E não conheço a pessoa com quem ele estava fazendo a live, ele era convidado, mas ele falou o seguinte: poxa, como que eu vou confiar num pastor que senta no restaurante, distrata o garçom, né? Ele sai do culto, senta no restaurante, que serve um montão de carne, não gosta, esfria, põe aquele montão de carne do lado e serve de carne de novo e acabou de pedir oferta para a África lá na igreja. Essa falta de moderação e temperança acaba quebrando a credibilidade. E realmente os resultados da falta de temperança, da falta de domínio próprio, né? Da falta de autogestão, elas são muito intensas, né? Eu até pus a relação, não é difícil, é só entrar na internet aqui, digitar versículos sobre moderação, e você vai lembrar muitos, provavelmente a gente já ouviu todos, mas um que sempre me marcou e que meu pai me dava de criança já, era como a cidade derribada, sem muros, é o homem que não pode conter o seu espírito. E muita gente fala bonito, não, eu sou um espírito livre, não, eu sou uma pessoa de espírito intenso, não, eu sou uma pessoa assim extrovertida, mas como uma cidade sem muros é um homem que não contém seu espírito, ou seja, qualquer um invade, qualquer um derruba, qualquer pessoa... Se você não se controla, meu querido, alguém vai acabar controlando você. E as obras vão ficar muito bonitas, né? Tem uma frase que eu gosto de falar, que dominar os outros, né? Que eu sempre falei em palestras sobre inteligência emocional, dominar os outros, dominar ou liderar os outros é força. Mas dominar a si mesmo, né? Ou liderar a si mesmo, aí sim é o verdadeiro poder. Você pode ter força, mas às vezes não tem poder. Verdadeiro poder, quem é um homem, acho que talvez poderoso, um líder, nossa, cara, poderoso, é porque ele tem temperança. Não é geralmente aqueles caras que estão lá, vamos lá, não é geralmente esses caras. É os caras que talvez são simples, talvez não falar com assertividade, pensa muito bem antes de falar. Nós vamos conhecer líderes, né? Nós conhecemos, e quem está aqui com a gente na live talvez conheceu, tem boas obras que são muito bons naquilo que faz, até o momento em que ele não sabe controlar as emoções e parece que todo aquele discurso, aquela cidade mesmo que ele levantou, ele mesmo derruba. Então a gente recebe, você sabe muito bem, né? A gente recebe, seja empresários, pastores, líderes, qual esfera que os líderes estão, empreendedores, né, que eles estão. Eu falo muito para empreendedores, para líderes ministeriais, falo, cara, você é o maior inimigo, às vezes nem o diabo é o seu maior inimigo, é você mesmo. Aí onde está isso? As emoções, aonde ele cai? Nas emoções. Porque alguns é no falar, alguns é porque não gostar de ser contrariado, tem uma oratória muito bonita, tem um discurso muito bom, fazem boas obras, têm boas ideias, sabe? Engajados, proativos, mas quando chega na parte de dominar as emoções, você vê que ele não tem a sua autoliderança. E esse é o fundamento do orgulho, que é o mesmo fundamento da religiosidade, domínio sobre outra pessoa, né? Você falou uma frase muito poderosa, dominar sobre os outros é até influência e poder, mas dominar sobre si mesmo, aí sim, esse é o verdadeiro poder. É o verdadeiro. Porque é uma frase também, essas frases que parecem frase do Sr. Miyagi, né? Que eu vejo as frases na minha cabeça, eu lembro do Sr. Miyagi falando, né? Você não lembra de Jesus, sim. De Jesus eu lembro que está na Bíblia, o resto eu lembro do Sr. Miyagi falando, né? Mas veio na hora que você falou, né? Me veio essa lembrança, né? O fundamento da religião é controlar os outros. E o fundamento da religiosidade é se permitir controlar pelos outros, né? Eu não quero ter responsabilidade sobre o meu próprio domínio
Então, se o outro me controla, se der alguma coisa errada, é culpa do outro. Então, a gente acaba sempre buscando alguém que reine sobre mim. A gente acaba sempre buscando alguém que esteja sobre mim. E essa frase é muito poderosa, né? E acho que valeu, até anotei aqui, valeu os highlights do nosso tempo hoje. O fato que eu estava lembrando um versículo agora para a gente que é coach, que trabalha muito com prosperidade, prosperidade funcional, não estou falando aquela prosperidade mística, né? A prosperidade funcional. Tu estava tentando lembrar um versículo de Provérbios que diz o seguinte: aquele que ama demais os prazeres da carne nunca enriquecerá. Pessoa que gosta muito do prazer, que não consegue, né? 1 Tessalonicenses 4:4 fala: saiba o homem controlar seu corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como aqueles que desconhecem a Deus. O aprender a se controlar de dentro para fora é uma característica do relacionamento com Deus. Né? Sim. E aqui na frase você vai ver o verdadeiro, e que quando você fala assim, cara, você vai comprar alguma coisa, você fala, mas esse é verdadeiro mesmo, cara? Você está perguntando para ele assim, esse é legítimo, que vai legitimar, né? Ser verdadeiro é o que vai ser legítimo, vai legitimar a sua liderança, cara, eu acho que vai além não é suas obras, não é quantos seguidores você tem, não é quantos liderados você tem, é o que vai legitimar a sua liderança se você primeiro aprendeu a liderar você. Quando eu ministrava um curso numa empresa, eu dava treinamento para líderes. Eu fazia todo o processo com esses líderes. Eu fazia de recrutamento e seleção, depois treinava eles para eles assumirem cada uma equipe de 30 pessoas, mais ou menos. Então, eles já queriam ver, aí eles recebiam a grade, né? E eles já queriam pular para o módulo que chamava liderando o time. Porque era isso que eles iam fazer no dia a dia, liderar o time. E vamos, que dia que vai ser? Mas aí eles ficavam arara, porque antes de liderar o time, a gente tinha que ministrar um conteúdo que chamava Liderando Você. Depois, nós vamos te ensinar a liderar o time. E ele, quando que vai pular liderante? Cara, enquanto você não passar nesse módulo, eu não vou passar você. Enquanto não sair daqui... Que é liderando o time. Não passo você para a próxima etapa, liderando você primeiro. Depois... nós vamos aprender a liderar o time. Se você não aprender... E eu testava, eu fazia atividades, eu testava a inteligência emocional deles, eu fazia encenação de feedback, para eles me darem feedback. Eu fazia a pior pessoa da face da terra. Encenação teatral nessa época era... Ficou drama 10. Era demais. Justamente para ver. Porque se eu era uma pessoa que não conseguia liderar ele, como que eu vou passar ele para liderar um time? De 30 pessoas, cara, numa correria... desenfreada ali de 12 horas, 8 horas de trabalho. Como? Não tem como. Se ele não dominar suas emoções e se eu não mapeasse isso antes, eu também seria cobrado. Disfuncionalismo, né? Então é importante. O pessoal faz muito PNL. Não tem como. O pessoal faz muito PNL pensando, se eu tiver PNL eu vou conseguir controlar as pessoas, né? Inclusive os highlights, né? As chamadas da PNL, aprenda a exercer influência sobre os outros. Tem aquele livro... É bom o livro, é bom o material sobre o método DISC, que é decifre e influencie pessoas, né? É sempre em relação a influenciar, dominar os outros, mas eu lembrei, estava lembrando agora, se a gente vai falando, vai vindo a lembrança dos cursos. Eu não lembro qual curso que eu fiz. Teve uma aula inteira a respeito do seguinte fato, quando acho que era uma aula até de vendas ou de liderança, eu não lembro direito, mas que falava justamente isso, sobre sempre vão ter pessoas que vão controlar o ambiente, que vão controlar como o ambiente, vamos dizer assim, o clima emocional e funcional do ambiente. E normalmente são aquelas pessoas que estão conscientes de si mesmo e que estão no controle de si mesmo. Né? Então, quando você está em um ambiente muito empolgado e aí você está envolvido pelo ambiente, você começa a perder a consciência de si mesmo, e você começa a ir e você é envolvido no ambiente dos outros. Quando você mantém a consciência de si mesmo, normalmente é essa pessoa que vai controlar o movimento do ambiente, né? Que vai controlar o movimento geral. E não adianta a gente querer controlar os outros. Todo fundamento de controle dos outros é religião, é religiosidade, é errado. Agora, quando eu entendo que ao me dominar é automático, né? Eu vi uma frase linda essa semana, estou tentando lembrar onde, mas que falava o seguinte, que a verdadeira... sim, é naquele filme Coach Carter, né? Que um aluno fala para ele assim,
jogar baixo, jogar pequeno. Porque você tem medo que as outras... Não, ele fala assim, ó, o nosso maior medo não é das nossas trevas, o nosso maior medo é do quanto nós somos imensamente poderosos e grandes dentro de nós mesmos. E a gente fica jogando baixo porque a gente tem medo de oprimir as pessoas. Mas você se encolher é um desserviço, porque quando você percebe quem você é e você se permite ser você mesmo, sem se preocupar em dominar e ser dominado, mas você aprende a simplesmente ser você mesmo. Você libera as outras pessoas que você achava que iam ficar oprimidas, você simplesmente autoriza as outras pessoas inconscientemente a serem elas mesmas e a dar o melhor de si também. Então não adianta, todo tipo de liderança, seja ser pai, seja paternidade, e até Paulo fala, viu? Ajam de maneira digna a vocação que foram chamados, cuidado com as suas ações, vocês vão desabonar a palavra, até para pregar a palavra, né? O Espírito Santo primeiro nos enche de domínio próprio para depois nos permitir ir para fora. Sensacional. Cara, meio tema. É a primeira live que eu estou fazendo que o pessoal traz esse tema aí. Gostei. Muito bom. Ô, Cris, uma pergunta para a gente discorrer aqui. Você acredita que o líder que não autolidera, ele pode desenvolver inteligência emocional? O líder que não autolidera. Na verdade, a falta de autoliderança, ela é uma característica no que eu entendo, tá? Não estou querendo ser absoluto no que eu falo, mas eu entendo que o próprio domínio próprio, ele é fundamentado pela inteligência emocional. Porque normalmente um líder, principalmente quando ele tem sucesso externo e ele cresce externamente muito, mas sem inteligência emocional e domínio próprio, ele mesmo começa a se sentir um farsante. Exatamente. Ele mesmo começa a se sentir um farsante. E ele mesmo começa... Isso é muito perigoso, porque a própria pessoa constrói auto-boicotes de pecado. Ela se permite pequenos pecados para, tipo assim, eu sou um lixo mesmo, porque ele se sente um farsante. E quando uma pessoa se sente um farsante, o subconsciente dela, ele quer contar para alguém que ele é farsante. A mentira, ela é um veneno que o nosso organismo espiritual, né? Ele fica querendo pôr a mentira para fora. Você quer sempre falar a verdade a respeito de você. Então, quando um líder não tem domínio próprio e ele domina muito, ele começa a sentir um farsante e ele começa a tentar ser pego em pequenos pecados. Claro, isso inconscientemente. Né? Então, ele vai se aproximando da queda, ele se permite fazer coisas pequenas, e uma hora ele é pego. E quando ele é pego, ai, puxa vida! Sim. Na verdade, o subconsciente dele estava tentando pôr para fora essa sensação de que, na verdade, veio do fato simplesmente dele não ter domínio próprio. Aí não teve domínio próprio, teve muito sucesso, se sentiu um farsante, o subconsciente quer dizer assim, mostra que você é um farsante, senão você está errado, você está pecando diante de Deus. Aí o subconsciente vence ele e o cara acaba, às vezes, pecando até numa coisa que não lhe era tentação. Para fugir da farsa de não ter o domínio próprio. Exatamente. Talvez a gente vai pegar um oposto aqui de Jesus, Saul, né? Mau exemplo. Tinha pensamentos muito distorcidos, né, acerca da realidade dele, e estava sempre maximizando, né, ou minimizando as situações para no fim saciar os interesses dele mesmo. Era um cara que o tempo inteiro ele só pensava nos seus próprios interesses. E a gente precisa tomar um certo cuidado também, porque o que vai revelar muito, a gente vai ver essas pessoas, às vezes, até um certo ponto muito sábios, até um certo ponto muito maduros. Mas quando eu percebo a falta da autoliderança e da falta da inteligência emocional aqui, amigão, é impossível eu olhar e ver maturidade em você. Porque a maturidade já está muito lado a lado ali com o equilíbrio emocional. Não, eu sou maduro. Aí acabou de dar um show de falta de temperança, de domínio próprio. Eu sou muito maduro. Então, muito cuidado, porque às vezes eu não vou saber quem é você. A tua maturidade vai até um certo ponto em que você revela que você não tem autoliderança, que você falou pelos cotovelos, que você armou um barraco, que você armou uma situação e parece um menino. Eu achava que era um homem, mas às vezes faz uma birra como se fosse um menino. No sentir ameaçado, no sentir excitado, ou no sentir ameaçado, ou no sentir excitado, acaba se comportando de novo como um gurizinho. Exatamente. Exatamente. Não, às vezes percebem, e alguns não percebem isso.
aquela atitude, que aquela fala, que aquele jeito é uma falta de equilíbrio emocional total. Então, não é as suas obras, ou quanto você fez, ou quanto você sabe, ou quanto você estudou, que vai dizer que você é maduro. Que hoje o que pega no calo de alguém, né, Cris, ela é ouvir que ela não tem maturidade. Quer medir sua maturidade? Olha aqui o seu nível de autoliderança e de controle das suas emoções. É um bom medidor para você dizer para você mesmo e medir sua maturidade. Eu acho que eu tô discipulando, acho que eu tô mentoreando muito jovem, cara. Você estava falando, me veio uma frase de um sábio que diz assim: nós não somos os nossos, nós não somos o nosso discurso, nós não somos aquilo que falamos e pregamos, nós somos aquilo que fazemos, né? No que fazemos, revelamos quem somos. Na verdade, foi o Batman que falou isso aí. Mas é verdade. E uma frase muito similar a essa que eu uso muito é: antes de acreditar na mensagem, eu vou acreditar no mensageiro. Conhecer a vida dele, cara. Eu vou conhecer as atitudes dele, a fala dele, sabe? Aprender Então, antes de acreditar na mensagem, eu vou acreditar no mensageiro, né? Na vida, o que ele está refletindo, nas ações, na temperança, no domínio próprio dele, de como ele se controla e por aí vai. Sim, servir, exatamente. Que é oposto aí Jesus, totalmente. Cara. Jesus totalmente com controle das suas emoções. Eu tenho um capítulo do livro que eu falo isso, sobre como Jesus, Jesus relacionou com as adversidades que ele teve, principalmente ali no deserto. Como ele sabe, ele como homem foi tentado o tempo inteiro, cara, poderia sair na porrada, dar tapa, gritar, e como ele, para sair daquilo ali, dar uma palavra até de ordem, sabe? Grita: sai daqui, em nome de Jesus, no meu nome até. Mas como ele foi na fala, sabe? Aí é que a gente vai ver a sua inteligência emocional precisa aparecer nos mínimos detalhes. Sabe? É na fala, é no seu olhar, no seu posicionamento, na forma de responder, na forma de digitar uma mensagem. Pensa muito bem. Tem pessoas que já chegam uma mensagem, irrita, ela já quer, já quer falar, já quer dar um feedback, e aí depois você vai ser taxado como um líder imaturo, como um líder que não cresceu, um menino. E não adianta maquiar. Um menino. E não adianta maquiar com uma sequência de atitudes, né? Você pode muito bem, a gente pode fazer um processo de coaching e maquiar as atitudes, né? Mas é aquele negócio, a nossa verdade interior, ela fica se empurrando para fora o tempo inteiro. Então, às vezes, o cara maquia a atitude, por um tempo você consegue manter. Quando começa a vir os primeiros bons resultados, a tua verdade interior começa a aparecer. Às vezes, o cara maquia até o próximo problema ou maquia até o próximo grande resultado. Mas logo que vem um próximo problema ou um próximo resultado, a verdade interior começa a aparecer e o cara tem que disfarçar e aparecer. Se não mudar de dentro para fora, se não ter essa gestão emocional, psicoemocional, que vai gerar a gestão da atitude. Uma coisa é você ter uma gestão de atitude técnica. Eu tenho uma listinha de palavras que eu não posso falar. Ó, eu vou falar numa live hoje, eu não posso falar tal e tal e tal e tal palavrão. Eu posso até conseguir, vai escapar um outro. Agora, se eu me torno uma pessoa que não fala palavrão, aí eu não preciso ficar me cuidando, eu consigo liderar com liberdade. Então, é aquele negócio de você deixar de ser aquela pessoa que para de ficar pensando como teria que liderar e se tornar uma pessoa que naturalmente toma aquela atitude. E essa gestão das emoções é que vão ir gerando... Porque a gente consegue maquiar a atitude, né? Mas quando você começa a gestar as emoções e os pensamentos, e aí tem o caminho famoso do coaching, né? Aquilo que eu penso gera aquilo que eu sinto, gera aquilo que eu faço, que gera aquilo que eu penso, que gera aquilo que eu... Né? Esse ciclo... É um ciclo. É um ciclo eu não poderoso. Entendo, Vamos discorrer mais um... Por isso que eu não entendo processos de coaching famosos até que tiram a Bíblia da questão. Eu já vi professor de coachings falando assim, ó, aqui você pode falar de qualquer coisa, mas não pode falar de religião e não pode contar mentira. O cara falou no primeiro discurso, se contar mentira, se falar de religião, nessa aula aqui você está fora. Então, aí começou a falar e disse assim, bom, como disse Buda, e aí citou o versículo. O cara citou Jesus, citou um versículo bíblico, como falou Buda. E uma outra, cara,
uma outra pessoa que eu vi contando história assim, né? Dizendo, não, é como é uma história muito importante, que é uma história bíblica, quando Deus deu uma caixa para Pandora, e Pandora... A caixa de Pandora, o cara falando mitologia grega, falando da Bíblia. Não existe um processo de coaching, transformação interna real que não utilize princípios da palavra de Deus. Não, não tem como. Não tem como. Aqui, acabou virando isso aqui, ó. Tem como. Tanto que eu não fugi, virou livro. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como excluir Deus, excluir Jesus. Não tem como excluir o Espírito. Não tem como. Cris, o que o desenvolvimento, talvez você me dá histórias de líderes, talvez, vamos dar exemplo de alguns líderes, e dando exemplo, talvez a gente vai ensinar o que o desenvolvimento dessa não autoliderança pode causar, ou que já causou. Você conheceu, a gente não vai dar nomes aqui, mas você já conheceu líderes que a não autoliderança, a sua falta de autogestão, o que causou, que você sabe, o que pode causar nas pessoas que não aprimoram isso? Eu posso falar de mim, porque com 42 anos, eu me lembro, eu comecei a liderar com 18 anos. Então, eu liderei muitos anos sem autogestão. Né? Eu comecei a ser líder, não, na verdade, antes eu era líder de grupo de King's Kids com 16 anos. E eu sou aquilo que as pessoas gostam de chamar ou conhecem de extrovertido, ou sanguíneo melancólico, ou alma de artista, né? Na verdade, o meu desejo, o meu vilão interior, ele deseja o tempo inteiro ser amado, ser querido e ser aplaudido. Então, o que acontecia muito é essa formação de avatares, né? Eu formava personagens para poder liderar cada tipo de pessoas diferentes. Mas quando as pessoas se reuniam, os personagens se encontravam e eram pessoas diferentes. Então, eu literalmente passava por um cara de 2, 10, 20 caras, né? Porque eu lidava com uma pessoa, a minha personalidade, né? Quem conhece o Enneagrama, o número 3 de Enneagrama, ela tem muita capacidade de perceber o que o outro gosta e espelhar ou maquiar, ou se tornar, é o famoso camaleão. Então, eu caminhava me espelhando aquilo que as pessoas gostavam, né? Só que daí, quando eu estava num ambiente com muita gente, eu ficava perdido na minha personalidade, né? Acabava... O sanguíneo faz muito isso. O sanguíneo tem um radar para se as pessoas estão gostando dele ou não. Então ele fica jogando confete para ver se alguém gosta. Se tem alguém triste, ele vai lá e fica triste um pouquinho com ela. E se vai dar problema, ele conta uma historinha legal, né? E maquiar o problema. Então, essa falta de parar e dizer, não, o que a gente está sentindo aqui é dor, foi ruim o que aconteceu, vamos chorar, causava inclusive piadas na hora errada. Brincadeira com que não devia brincar. Desconfortos, e para o meu azar foi me dado o microfone na frente de muita gente muito cedo, né? Então, às vezes eu volto em lugares onde eu fui quando tinha 20, 22 anos, e eu tenho que responder por coisas, agora com 42, que um rapaz de 20 anos falou, e eu tenho que ir lá responder. E tem pessoas que eu nunca mais restaurei na minha vida a credibilidade com elas, porque andavam comigo entre os 18 e os 25 anos. Né? E até hoje eu encontro com elas e fica aquele desejo. Eu queria que essa pessoa me conhecesse hoje. Só que a pessoa foi tão marcada por aquele líder inseguro, aquele líder que disputava com uma criança, como se tivesse idade de criança, que aí eu perdi aquela pessoa. E hoje eu tenho que lidar com a dor e dizer, Deus, se o Senhor não reconquistar a pessoa para mim, eu nunca vou reconquistá-la. Né? E aí o meu sanguíneo interior quer ficar fazendo piadinha, agradando, mandando presente. Mas na autogestão hoje eu entendo que a pessoa não quer presentes meus, ela não quer minha ajuda, ela não quer minha presença. E se Deus não falar com ela, aquele relacionamento eu não vou ter novamente. Não adianta ficar brigando e xingando. Então, como líder, eu tive a experiência de perder pessoas, de ter pessoas saindo da minha igreja, de ter músicos saindo filhos do homem e também de ser muito controlado por pessoas mais fortes. Eu era facilmente controlado, porque o meu desejo de agradar, quando tinha uma pessoa forte, eu precisava da aprovação dela. Então, eu ficava fazendo coisas. Então, eu tinha até um tempo, num dos grandes concertos da minha vida, e pelos 26, 27 anos, alguns líderes que andavam comigo se reuniram e falaram assim, cara, liderados meus, mas eram líderes de pessoas, falaram, a gente ama andar com você, cara. Mas daí, quando você toma a decisão, você fala o que tem que fazer, aí a gente sabe que você vai ter reunião com aqueles caras fortes, lá com os líderes fortes,
a gente já para tudo, porque sabe que você vai voltar e vai falar uma coisa diferente. Porque você não está nos liderando para nos liderar, você está nos liderando para ser aprovado pelos teus líderes. E isso foi um choque naquela juventude. Eu perdi uma liderança, né? Eu fui retirado de uma liderança por causa disso aí. E, claro, isso fundamentou as minhas lideranças que vieram depois, né? E tem uma coisa que a Bíblia está certa ali em Provérbios, cara. Os cabelinhos brancos, não adianta, cara. Tem coisa que só quando começa a branquear que você pode fazer as pazes com o seu próprio vilão. E é isso mesmo, cara. Eu encontro aquele menino de 20 anos chamado Chris Batiston o tempo inteiro, porque ele está o tempo inteiro na capa dos CDs aí. Sim. E falando dessa experiência pessoal, Cris, eu até me vi recente dentro de um processo, tendo um insight, um alerta pelo Espírito através de um cliente. É que eu estou com um cliente, assim. Eu assumi liderança também desde os 14 anos. Olha só, me deram uma liderança até de música, de louvor, aos 14 anos de idade. Eu até falei, pastor, você é doido, eu sou um adolescente. Eu cheguei a falar isso para ele. Ele falou, não, você é responsável. Então vai lá. A única coisa que eu sabia, chega no horário. Então não é você. Porque você chega no horário, você vai ser líder. É só isso que eu tinha também. Só chegava no horário. O cara chegava sempre atrasado, mas daí eu era tão legal que eles deixavam eu liderar. Nós éramos ótimos líderes. E aí, eu fui muito abusado. Eu fui muito abusado mesmo, assim, sabe? Pela igreja, trabalhei muito. E até mundo empresarial. E aí eu me deparei com um cliente que também está nessa situação. Ele chega para mim e ele se sentiu muito... Ele já foi muito abusado. Só que aí o que aconteceu hoje? E aí eu me vi também. O abusado, ele... E quando a gente pensa aqui, tá, pessoal? Quando a gente está falando de abuso, a gente já vai logo para o lado sexual. Existe isso também, tá? Mas nesse momento não estou falando. A gente só pensa que abusado ou abusador é lado sexual. Pode se desenvolver também. Mas aqui, quem foi abusado e sentiu caiu uma ficha um dia de que ele foi muito abusado, que ele foi usado, que ele foi, sabe? Ele foi usado demais. Ele quer criar uma defesa. E aí ele não controla as emoções dele, ele vai para o oposto. Então agora, ele, sem perceber, ele é o abusador. E aí ele quer mandar, que talvez até você pode ter sido vítima por ter sido um cara até tão legal, né? E aí o primeiro abusador que chegava, não, o Cris é legal, então vai lá, vamos só pedir que ele faça, só pedir que ele vai, ele ministra 5 vezes, ele faz. Ele faz hora extra até tarde da noite. Então, um cuidado. Aquelas moedas de manipulação, né? Dá reconhecimento. A minha frase é: dá reconhecimento público para o Cris, que ele faz o que você quiser. Sim. E eu me vi tendo até que pedir perdão para pessoas, até que talvez eu nem pedi perdão para mim, para Deus e para algumas pessoas, que eu me vi assim, poxa, ao longo dessa trajetória profissional, de carreira empresarial, eu me vi querendo descontar. Porque eu cheguei num patamar de cargo empresarial que eu queria descontar mesmo. E era quando eu fui pensar, falei, cara, não tinha... O que eu fiz com essa pessoa? Não tinha motivo plausível. Eu acho que eu só queria exercer meu poder ali, para os outros verem que eu não sou mais abusador. Agora eu sou abusador. E infelizmente aqui, você que está assistindo a gente, isso é muito sério. Às vezes tem pessoas que não percebem. Então eu estou com um cliente em específico, que ele foi entender aqui na sessão, com muito cuidado, quando eu fui mostrando para ele, passo a passo, o que levou ele. Então eu quero criar defesas, e na defesa eu inverto. É isso aí. Na defesa, eu passo a ser aquilo que eu condenava. E aí aqui, ter uma autogestão é importante. Ter um olhar maduro sobre isso é importante. Não, eu não posso me tornar o que eu sofri. Eu tenho que ser quem Deus chamou para eu ser, senão eu vou virar um abusador, só para eu descontar minha dor em alguém. Então, muito um alerta que a gente está falando a líderes, a gente não... poxa, foi abusado, né, de mil formas, por quem quer que seja, onde quer que seja. Mas só cuidado para onde a sua mente está levando, porque às vezes no momento que a gente vai deixando de ser um pouco bobo, né, vai amadurecendo, crescendo, amadurecendo e ganhando um olhar, quando cai a ficha desse olhar, aqui é o ponto de decisão. Porque aqui eu posso me tornar esse abusador, esse líder
mais que Que é autocrático. a base Muito a mais. base de todo desenvolvimento de maturidade emocional e de autogestão é a capacidade de autoobservação. É a capacidade de se perceber como Total. se você estivesse fora, de falar de você mesmo como se estivesse falando de outra pessoa. Isso faz duas coisas boas. Primeiro, faz a gente parar de falar dos outros. Segundo, Sim. faz a gente crescer na observação da gente mesmo, né? A Juliana falou que bacana a sua sinceridade. Na verdade, o único jeito que eu consegui mudar foi desenvolvendo a minha capacidade de observar. A gente vai desenvolvendo a capacidade de observar. Eu não citei antes sobre a psicanálise, né? Eu estou no meio do curso de psicanálise aí, mas uma coisa que você falou é muito, 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 muito real. Normalmente o abusador, ele está vendo no abusado, ele está abusando do seu abusador. Ele vê na vítima dele o seu algoz, né? Ou vê na vítima dele ele mesmo e se pune por não ter feito nada, por ter aceitado o abuso. Então é bem isso que você falou, né? É o pêndulo, né? Eu fui abusado, agora eu vou abusar para me vingar de mim mesmo ou me vingar da outra pessoa. E quando a gente se percebe, é um momento, a autopercepção é um momento terrível. Tem pessoas que passam anos em crise com isso, né? Quando você percebe, meu Deus, eu sou esse cara. E eu até falei para uma pessoa do meu passado que veio consertar, um ex-líder meu, que veio consertar, pedir perdão de abusos que cometeu, percebeu que faltou com lealdade, com abusos, mas é uma pessoa que tem uma autopunição muito profunda sobre ela mesma, né? E eu falei para ele uma frase que eu não sei se ele entendeu, né? Mas eu disse assim, cara, você só vai ficar em paz quando você entender que você é o teu próprio vilão e que você é o próprio demônio da tua história. E aí você olha para você e fala, meu Deus, eu fui esse cara ruim, eu fiz tudo isso de mal mesmo. Aí não fica, não, eu fiz de mal, mas agora tem uma coisa boa. Não, enfrenta aquilo, eu fiz isso de errado. Eu sou essa pessoa ruim, ela está aqui dentro, ela faz parte de quem eu sou, mas agora posso construir outra pessoa com o sangue de Jesus e com a transformação do Espírito Santo, que vai mudar minhas atitudes. É porque a pessoa vê que foi errada, mas como ela não enfrenta aquele bandido, aquele vilão dele mesmo, ele vê que estava errado, mas ele não enfrenta. Aí ele, não, mas está tudo bem, agora que eu já percebi, ele vai repetir a ação de novo. Ele vai continuar fazendo até que ele perceba. Minha história só tem um vilão. O vilão sou eu. O cara mal dessa história fui eu mesmo. E só eu posso derrotar esse cara mal. Enfrentando ele e aí fazendo a gestão de dentro para fora daquela pessoa que eu fui. E já que a gente está, né? Somos dois demais, cristãos, mas dois coaches aqui. Poderoso viagem, isso. Como que, pra gente, antes da gente encerrar, como que o coach, na sua visão, e depois eu vou falar um pouco também, na sua visão, como que o coach pode ajudar aqui? Talvez pessoas que estão nos assistindo, que vão ver essa live depois também. Como que o coach pode ajudar essas pessoas na sua autogestão, autoliderança, desenvolver inteligência emocional? Como que você faz seu trabalho dentro do coach? Depois eu vou falar um pouco também como que acho complementar, como que o coach pode ajudar nesse sentido. Né? Olha, da minha perspectiva, da minha experiência até agora, é tão legal quando todo mundo conhece um pouco de coaching, sabe? Na verdade, não é falando contra o nosso trabalho, né? Mas coaching não devia ser uma profissão. Coaching devia ser uma matéria que todo mundo que lida com gente vai fazer em qualquer curso. Todo mundo devia saber a matéria. Todo mundo devia ter acesso ao processo de auto-coaching. E eu gosto muito quando a pessoa chega no meu processo de coaching, já mais ou menos sabendo que eu vou usar ferramentas e métodos diferentes, mas ela conhece os princípios. Então, primeiro, o princípio principal de coaching, que é o básico de todo coaching, é descobrir onde eu estou agora, descobrir onde eu quero chegar, descobrir o caminho, cortar as limitações e potencializar as coisas boas. Então, isso é coaching, acabou. E o resto, tudo a gente vai... São ferramentas para fazer isso. Então, uma coisa que o coaching pode ajudar muito, você que está buscando o coaching. Primeiro, uma ferramenta de autoconhecimento. Seja a ferramenta que o Erickson usa, eu gosto muito. Eu não uso ela, eu vim de outra escola, mas é muito boa, que é uma ferramenta de você olhar para você e começar a compreender as suas emoções e como você funciona. Né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com o Enneagrama de personalidades. Trabalho um pouco com o DISC, mas o Enneagrama de personalidades, um pouco do perfil junguiano também.
Mas assim, quando a pessoa, não para dizer você é sanguíneo, você é isso, você é aquilo, mas é para a pessoa entender quais são as ações que as emoções levam, e aí ela começa a reconhecer as emoções. Porque você não conhece uma emoção que você está sentindo, pensando assim, o que eu estou sentindo? Não. Quando você entende as atitudes que cada emoção gera, você olha para aquelas atitudes e diz assim, então é essa emoção que eu estou sentindo. Né? Por exemplo, a gente costuma dizer o cara que tem um medo contrafóbico, que a gente chama. Que é uma pessoa que ela não tem medo das coisas. Então ele parece o cara mais corajoso do mundo, mas a emoção fundamental dele é o medo, porque ele tem medo do medo. Então quando ele percebe que ele vai sentir medo, ele ataca. E esse cara pensa, não, o meu problema é que eu sou muito corajoso. E ele vai descobrir, não, o meu problema é que eu tenho tanto medo que na possibilidade de sentir medo eu ataco. Então, quando você entende como as suas funções... Então, o coaching que trabalha principalmente com ferramentas de autoconhecimento, essa é a primeira coisa que pode te ajudar. A segunda coisa que o coaching ajuda na autogestão é ninguém pode gerir a si mesmo se não sabe onde está ou como está a sua atual situação. Então, as primeiras ferramentas que todo coach vai usar, seja a roda da vida, seja o MAS, todo mundo dá um nome diferente, mas tudo é roda da vida. E aí o crente vai ver a roda da vida, o que é isso, o que é aquilo. Eu costumo dizer para os meus coaches assim, a roda da vida, cara, para você que ama a Deus, a roda da vida, ela tem muito a ver com o que Deus quer nos ensinar, a colocação dos frutos do Espírito em cada área. Né? E a pessoa que é ateu, que vem trabalhar comigo, assim, eu falo assim, a roda da vida tem tudo a ver com você e nada mais. Mal sabe a pessoa que se tem a ver com ela mesma, tem a ver com Deus também. Então, isso que eu acho que o coach pode ajudar. A segunda coisa da autogestão é, ok, enquanto as minhas emoções não mudam, eu vou mudar as minhas atitudes. As atitudes... Aí a pessoa fala assim, não, mas você está maquiando, você está disfarçando. Não, você não está disfarçando, você está treinando. Você sabe que você não pode falar palavrão, mas não consegue, você fala. Então agora você vai se policiar a não falar palavrão. Então tem aquele elastiquinho, cada vez que fala palavrão, funciona. Né? Tem pedir para pessoas ajudarem você. Você força para parar de falar palavrão. Aí você toma uma atitude, muda os pensamentos, muda as emoções. E aí você entra no ciclo, a tua atitude começa a se transformar. Então nisso também, metas e propósitos de transformação pessoal. Então quando a gente fala de autogestão, inteligência emocional, nisso que eu acho que o coaching pode ajudar, ajudando você a identificar os seus resultados, e os seus resultados vão dizer quais emoções que estão dominando você. Exatamente. E aí, gente, é ensinar isso que o Cris falou, complementando, pensar, sentir, agir, mas agir de forma inteligente e consciente. O nosso problema é que hoje a gente está agindo muito inconsciente, ou muito, uma coisa que você precisa muito conhecer, você que está assistindo a gente aqui, o que tem guardadinho aí no seu subconsciente? Sempre falo muito isso. Às vezes a gente não sabe o que está no subconsciente. Às vezes tem características horríveis no subconsciente que você não sabe, porque vem de registros lá de trás. Vem de coisas que vem de defesas que você criou. Às vezes o abusador não sabe o que é abusador, como nós estamos aqui, porque está lá no subconsciente dele. É o endereço. É o que eu brinco sempre, básico. Bêbado chega em casa, gente. Ele está consciente? Não, mas ele chega em casa. Que perigoso. Aí, assim, eu quero usar um exemplo bêbado. Qual o endereço que está registrado lá? Porque a gente vai vivendo, no subconsciente, vai vivendo, mas alguma coisa está registrada aqui, às vezes não é tão positiva, é negativa, e está te levando para algum lugar. Por que aquele bêbado chegou em casa? Ele estava consciente? Não, tinha um registro do endereço já na casa dele. Assim é o ser humano. Às vezes tem um registro no subconsciente dele, e ele está indo para algum lugar, mas que não é o lugar que talvez Deus tenha a ver com o lugar que Deus tem para você. Às vezes nem você quer esse lugar. Talvez você está indo para um lugar que nós falamos aqui que você condena, mas tem um registro no seu subconsciente. Você precisa vir para um processo para entender e falar, amigão, o que você está fazendo? Não, mas eu não quero isso. Não, mas você está indo totalmente contrário. Suas emoções mostram isso, sua fala mostra isso. Então, é o desenvolvimento da sua autorresponsabilidade. É o desenvolvimento de percepção das suas emoções. Pedro Noel aqui, ó, meu amigo, marido da minha psicanalista. Ele também é psicanalista, ele é hipnólogo profissional, é um homem de Deus, ele é esposa, são uma mulher de Deus. Está falando assim, o registro da 14ª geração para cá. Para a galera que está vendo aí, pesquisa na internet o gráfico, a construção do inconsciente, né, do aparelho psíquico de Freud. Você vai ver um iceberg, né, aquele famoso iceberg, você vai ver o quanto o inconsciente
tem poder sobre o teu consciente se você não toma consciência dele, né? Nossa live vai encerrar aqui em poucos segundos, mas a gente Volta volta, para a despedir? gente concluir aqui. A gente Tô volta, contigo. tá? E para você salvar a live, Deixa eu... você tem que